E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria fazer aqui uma reflexão, né, sobre uma coisa que a maioria das pessoas não percebe. E para você chegar nessa percepção que eu cheguei, né, que talvez alguns possam ter chegado, você precisa vivenciar, né? Ter a experiência. Nosso canal aqui é um canal que traz um diferencial, né? Traz uma visão de vida que não é nova, uma visão de vida que já é da antiguidade, né? E que foi sendo esquecida. A sabedoria antiga foi sendo esquecida, né? Com a tecnologia, com as grandes cidades, as grandes civilizações modernas, né? O ritmo de vida corrido, o ritmo de vida onde você tem que estar sempre querendo ser o melhor, né? Todas as fases da vida, né? Todos os aspectos da vida também. Todas as fases, todos os aspectos. O indivíduo está sempre querendo ser vencedor, desde criança. Né? Isso já é colocado na cabeça da criança. Muitas crianças, inclusive, são doutrinadas, né, a serem vencedoras. Os esportes, os pais, muitas das vezes, quando têm filhos bonitos, né, direcionam para carreira artística, para serem modelos, né, meninas ou meninos. Se canta bem, direciona para essa área, né, também. E existe muita pressão social sobre as crianças, principalmente, né, para serem vencedores, porque isso é a base, né, da sociedade. Motivação. Agora eu cheguei no ponto, né? Na realidade, né, eu não vou falar aqui sobre motivação, porque isso aí todo mundo já conhece, que é a regra do mundo, né? Você tem que estar sempre motivado para fazer alguma coisa, você sempre tem que estar se aperfeiçoando, você sempre tem que estar fazendo cursos, pelo menos os que se interessam, né? Os que são motivados. Vencedores, né? Mas eu queria falar aqui hoje sobre o inverso disso. Que não há como você ter paz sendo vencedor. Não há como você ter paz sendo um grande empreendedor ou sendo alguém muito vitorioso na vida, né? Com sucesso, com fama, com dinheiro, com empresas, mulheres, iate, né? Tudo isso, né? É o que todo mundo deseja. Mas o nosso canal traz uma visão diferenciada. Porque as pessoas vivem nesse mundo aqui como se não fossem morrer nunca, né? As pessoas não têm, sabe? As pessoas têm a noção, claro, de que vão morrer, porque parece óbvio, né? Mas as pessoas não se sentem assim. Né? As pessoas não vivem como se fossem morrer. Elas vivem como se fossem viver eternamente, né? Aí entra a religião e diz, não existe morte. Né? Não, você vai morrer, vai para um lugar melhor. Aí tem os salvadores, Jesus, Buda, sei lá, Alá, né? Maomé. Sempre tem os profetas, os deuses e os profetas, né? Desses deuses. Tem pessoas que, né, também vão para outras religiões, os cultos afros, os orixás, os caboclos, os guias. Né, os católicos têm lá os santos, Maria Santa. E são o que, né? Esses santos, esses deuses, esses profetas, são todos vencedores. Sempre vencedores, né? Jesus venceu a morte, Buda venceu a morte, não reencarna mais, né? São seres todo-poderosos.
Isso é que está sempre na mente do ser humano. Né? É por isso que as pessoas se atraem tanto pela religião, porque é uma identificação com alguém poderoso que vai lhe conceder imortalidade. Né? É sempre isso. Né? Pode ser mais vitorioso do que o imortal, só que isso não condiz com a realidade. Né? Como eu disse, as pessoas elas sabem, digamos assim, racionalmente que vão morrer, né? Elas verbalizam isso, né? Eu não tenho medo da morte. Quando devia estar com a arma na cabeça, aí que ele vê, né? Quando está nos últimos momentos, é que ele vê, fudeu, né? Fudeu. Eu não vou poder mais tomar café amanhã de manhã, não vou poder fazer aquele passeio que eu queria fazer, não vou comer aquele churrasco em final de semana, né? O cara tá com a arma aqui na cabeça. É muito fácil dizer, né? Que, eu não gosto de viver, eu queria me matar, tudo isso, né? O indivíduo fala, né? Que ele não queria existir. Mas, para você verbalizar, para você comunicar essas ideias, você tem que estar vivo. Você tem que existir, não existe outra forma de ter consciência a não ser existindo aqui, né? Na matéria, na carne, por mais que se digam, que se preguem, que se inventem todas essas bobagens aí que a religião diz, mundo espiritual, espiritismo. Sabe, o indivíduo vive como se não fosse morrer, como se a morte não fosse real, né? Como se a ausência de existência, né? A inexistência não fosse real. E é real, né? Para todo mundo. Todo mundo, uma hora, vai deixar de existir, pô. Isso é científico, né? Tem pessoas que dizem, teve inscritos aí, não sei, gente que comentou aí no canal, que falou que, opinião é igual ao cu, cada um tem o seu, né? Cada um tem a sua opinião, né, igual ao cu, cada um tem o seu. Porra! Isso aqui não se trata de opinião. A morte não é uma opinião, a morte é uma realidade. O que a gente fala aqui tem base científica e base na coerência e na lógica. Você vai morrer e acabou, filho. Não adianta ficar inventando. Né? Não adianta ficar inventando. A ciência, a psicologia já conhece por que o ser humano inventa outros mundos. Né? Por que o ser humano acha que a morte não é tão importante? Claro que é importante. Sabe? Claro que é importante. Caralho, tua vida vai acabar, cara. Tu vai deixar de existir, sabe o que é isso? Isso anula tudo. Por isso que nós aqui somos niilistas. Porque o niilismo nos traz essa constatação intelectual. Né? Se você vai morrer, por que se preocupar tanto com a vida, né? Mas o niilista, ao contrário do que pensa, não é um translocado. Tem gente aí que confunde. Olha, tem muito analfabeto funcional. Geralmente são os que entram aqui para criticar, né? E não tem argumento. São confusos, pessoas confusas. Acham que o niilista... Primeiro que não existe esse negócio, né, de niilista. Niilismo é uma palavra, né? Assim como não existe essa coisa de ateu. Eu sou ateu. A palavra ateu significa uma negação, uma desconstrução de uma mentira. Então quer dizer que eu sou ateu, eu tenho que tomar essa ou aquela decisão, eu tenho que agir dessa ou daquela forma, eu tenho que seguir algum líder dentro do ateísmo, eu tenho que levantar bandeira. Nada disso. Ateísmo é só uma negação, uma palavra que nem deveria existir, né? Que é uma palavra que remete a Deus, a Theos, né? Então tem tem a teologia, né? As pessoas que acreditam em Deus, os teólogos, né? Os teístas também, né? São as pessoas que acreditam em Deus, né? Os teólogos são mais os estudiosos das escrituras e tal, os teólogos. Agora, quando você fala que o cara é um teísta, é porque ele acredita em Deus. Claro que o teólogo também, né? Porque geralmente estuda porque acredita. Ninguém vai estudar teologia, ficar perdendo tempo com isso, se não acreditar em Deus, né? Seria um absurdo. Como costumam dizer, né? É uma das digamos assim, cadeiras, né? Ou é uma dos estudos mais inúteis que existem a teologia. Porque você está estudando sobre uma coisa que não existe. Né? Você está estudando sobre uma coisa que não existe. Não tem utilidade nenhuma a teologia. Né? Só tem utilidade para enganar os tolos.
estudo de Deus, estudo das Escrituras. Inútil isso, né? Mas tem gente que tem até formação universitária em teologia. Não faz muito sentido isso, né? Ficar discutindo sobre coisas que não existem, né? Que não são nem prováveis, que não são nem, né? Que não tem nem probabilidade de existir. E a gente sabe, que a gente conhece, que é a construção da mente humana, a construção das civilizações antigas atrasadas, né? Alegorias. É abstrato, né? A coisa é tão absurda que hoje em dia, né? Deus é uma palavra concreta. Dá para acreditar nisso, né? A gramática diz que Deus é uma palavra concreta, porque Deus é um personagem. Desde quando um personagem é concreto, né? Mas até a gramática foi contaminada com essa insanidade, né? Como que Deus pode ser uma palavra concreta? Como que unicórnio pode ser uma palavra concreta? São seres mágicos que só existem na construção da imaginação humana. Então não é concreto, é abstrato. Isso é que é a definição de abstrato, né? É o que depende da mente do homem, da construção do homem para poder existir. Não existe fato, não é concreto, né? Mas a gramática diz que a palavra Deus é concreta. Até a gramática está contaminada. Então, como eu estou falando, essa religião contamina tudo, né? A ignorância humana sobre os processos psicológicos, como funciona a própria evolução das sociedades, né? Que o ateísmo é uma coisa muito recente, né? O ateísmo só surgiu com o advento da ciência, das pessoas que não aceitavam coisas sem comprovação, das pessoas que começaram a estudar também como a mente do homem funciona, né? Como a mente do homem cria mitos. E aí, né? Eu estava falando, a religião cria uma ideia de que a morte não existe, de que existe reencarnação. O espiritismo diz que você morre e vai ficar lá numa colônia espiritual. O budismo também já dizia isso. Quase todas as tradições antigas eram reencarnacionistas. Porque o homem era ignorante, o homem não tinha noção de nada e inventava, né? Todas essas coisas geralmente para controlar os outros. Sempre partidos poderosos com essa questão da religião, né? Dos demônios, do diabo, para colocar medo, né? Controle social, claro, né? Morde e assopra, né? Bota o medo no indivíduo, né? Para controlar, né? O indivíduo com medo é muito fácil de ser controlado, né? Mas é um perigo esse negócio de você dizer que tem alguma coisa depois da morte, que é anticientífico, que é até antinatural, né? É chamado sobrenatural. Porque o corpo morre, acaba a memória, acaba a consciência, acaba a personalidade, acaba a construção, acaba tudo, né? Entra em decomposição e volta para a Terra. Aí se inventou que o homem é diferente, é um animal diferente, que tem alma, né? Pô, não se fala em céu de cachorro, né? Não se fala em céu de gato, não se fala em céu de barata, de rato, né? Mas o ser humano tem céu, né? Não se faz velório para barata, para rato, não se faz velório para cachorro, gato, né? Acredito que hoje em dia já até tenha, né? Do jeito que o ser humano é doido, né? É louco. Aí inventou que cachorro e gato são quase praticamente pessoas, né? Muitos fazem festinha de aniversário e fazem até velório quando o bicho morre, né? Mas não é comum. Não é comum fazer velório para animais, porque não são considerados que tenham alma. O homem não, o homem se tornou especial, né? Tem céu, tem paraíso, tem purgatório, tem tudo, né? Mundo espiritual, reencarnação. Toda essa enganação, essa mentira mesmo, é mentira, cara. Isso não é questão de opinião, como eu falei. Tem gente que já me criticou aqui falando, cada um tem sua opinião. Nosso canal não é sobre opinião. Nosso canal é para pessoas maduras que aceitam a realidade como ela é. Aqui não tem metafísica, aqui não tem espiritualidade, aqui não tem crenças absurdas, crença no absurdo, não. Que nós aceitamos a realidade como ela é. Aí, como eu estava falando, as pessoas acham que o niilista,
Ou o ateu tem que ter um comportamento específico. Caralho, são só desconstruções. Eu sou niilista, sou ateu, são aspectos da minha personalidade, né? Porque eu sou uma pessoa racional, tenho um pensamento lógico. Logo, você chega a essa conclusão. Que Deus não existe, que não existe nem sequer sentido, que nós somos animais, evoluímos de uma forma diferenciada, com raciocínio, com lógica, e isso nos presta de muito pouca coisa. Porque nós só estamos destruindo o planeta, né? A gente entra em total desequilíbrio com a natureza. Então nós somos seres, praticamente somos aberrações. Né? Somos uma aberração dentro do universo animal. Seres que pensam. E pensando, querem controlar outros seres, outras criaturas, querem controlar até as próprias leis naturais. Né? O homem está o tempo inteiro aí mexendo com a natureza, mexendo com os átomos, criando bomba atômica, criando várias coisas que podem trazer muitos prejuízos. Né? E a maioria traz, né? Perfurando o solo, gerando petróleo, né? Transformando em plástico. Esse plástico depois é difícil de ser degradado na natureza. Então a gente cria radioatividade, a gente cria várias coisas. Né? Várias coisas perigosas e desnecessárias. Porque qualquer tribo indígena vive muito bem sem nada disso, né? Os índios sempre viveram muito bem, né? Nunca tiveram avião, helicóptero, carro, não tinham prédio, não tinham plástico, não tinham nada. Viviam sempre muito bem, integrados com a natureza. Mas o homem acha que é especial, né? Só porque é capaz de destruir melhor, né? Mais rápido. Essa é a única a maior característica, né, do ser humano. Capacidade de destruir tudo mais rápido. E nós temos essa capacidade também de secar as coisas, né? Quando a gente não entende uma coisa, a gente quer desmontar. A gente quer dissecar, a gente quer cortar, né? Não é assim que a ciência trabalha? Né? Ela não conhece, ela disseca. Então nós somos especialistas nisso, né? Cortar as coisas, abrir as coisas e destruir as coisas. Especialistas em matar, para ver como é que é, né? Tem muito criminoso aí, né? Já houve casos, né? Gente que matou outro porque queria saber como é que é, né? Matar uma pessoa. Com a sensação. Entende? O ser humano é louco. Então, hoje, especificamente aqui, eu queria falar sobre todas as fantasias que o ser humano cria. Como eu falei, muitos analfabetos funcionais entram aqui, acham que a gente tem que ter um comportamento padronizado. Seguir uma cartilha. Quem segue cartilha, quem segue doutrina, é religioso. Nós não somos religiosos. Sabe? Porque eu sou ateu, eu não preciso ficar por aí, sei lá, atacando religião ou fazendo proselitismo de violência, nada disso, né? Eu sou só ateu, só isso, né? Eu não acredito nos deuses da religião, não aceito a ignorância que parte da religião, conheço os processos através dos quais surge o sentimento religioso, né? Psicologia, tudo isso, né? E o niilismo, como eu falei, é simplesmente uma constatação intelectual como o ateísmo. Não é uma doutrina a ser seguida com cartilha, com regra. Entende? Aí tem gente que acha que tem que me churrascar, né? É porque você não se churrasca se você acha que a vida não tem sentido. Entende? Acham que eu tenho que seguir alguma cartilha. Se eu acho que a vida, se eu entendo, né? Se eu percebo que a vida não tem sentido, a não ser o orgânico, que essa é a única realidade mesmo, né? Cientificamente comprovada, o resto é consolo, conforto psicológico. Pessoas que inventam um sentido qualquer para a vida, né? Que acham que tem um sentido maior, que tem Deus, que tem moral, essas coisas. Isso tudo aí é invenção, isso tudo aí é filosofia barata. Autoajuda, esse tipo de coisa. Porque é muito difícil, é muito complicado o indivíduo aceitar as coisas como elas são. É muito difícil achar alguém amadurecido que entenda que está no inferno, que essa vida é uma merda, que você não é diferente de um animal, não adianta fazer velório, não adianta fazer oração, missa de sétimo dia, acender vela, tá podre igual qualquer animal. Cara, deixou de existir. A morte é isso. Tem que ter muita maturidade para chegar nisso, né? Quando você chega nisso, você vai chegando em outras coisas. Né? A morte é o principal, a aceitação de que você é um fudido nessa existência aqui, né?
Está aqui por um breve período de tempo. E aí vem o questionamento, né? Por que eu sofro tanto? Por que existe tanto sofrimento no mundo? Né? Por que existe tanta dor? Por que existe o medo? Esses sentimentos tão básicos, né? Essas emoções tão instintivas, né? Estão tão enraizados no ser humano. Né? Por quê? Por que tanto sofrimento? E você observando a própria evolução, você acha a resposta disso? A grande maioria vai dizer, não, mas o sofrimento é para você, né, se desenvolver espiritualmente, você está aqui nesse planeta para poder ter um aprendizado espiritual, por isso você precisa sofrer. Que porra é essa, né? Que porra de ideia maluca é essa, né? Que eu tenho que me fuder para poder aprender alguma coisa. Não tem sistema melhor do que esse, não? Você pode aprender várias coisas sem ter que sofrer. Hã? Mas todos os animais estão evoluindo porque sofrem. Porque sentem dor, sentem medo, fogem do perigo, né? Isso tudo é processo evolutivo. E aí você entende, caramba, qual a motivação da vida? Sobrevivência. E para você sobreviver, você precisa se adaptar. Se adaptar aqui a um sistema cruel, que é um sistema natural, né? Onde você sente dor e você vai tentar fugir da dor para sobreviver. E você sente muito medo. E o medo faz com que você se preserve, né, da morte. Quem instintivamente todo animal sabe que é ruim sentir dor, né? Os animais nem sabem que podem morrer, né? Mas eles sabem muito bem que sentir dor é muito ruim, né? Então eles fogem, eles se preservam. Olha só onde eu estou querendo chegar. Sofrimento, né? Dor física, dor psicológica, que é o medo, o pânico, né? A ansiedade, o estresse, tudo isso é um mecanismo do ambiente para provocar a motivação da sobrevivência. Porque se você estiver relaxado, esse é o momento onde você está mais frágil, né? Mais fragilizado, mais inseguro. Quando você está alerta, tenso, cheio de adrenalina, nervoso, preocupado, apavorado, aí você está pronto para sobreviver, né? Entende? Sofrimento faz parte da natureza orgânica. Porque até uma bactéria, se você provocar ela de alguma forma, ela vai tentar fugir, né? Se impuser para ela, né, uma espécie de dor, ou colocar um fogo, coisa aqui muito quente, ela vai se evadir. Qualquer animal, qualquer inseto, né? É básico isso, né? O medo de sentir dor. É instintivo. Então, a dor, o medo, o sofrimento, não é porque existe diabo, né? Não é porque existe um Deus que está te testando, que está te provando a aprovação para você evoluir espiritualmente. Não. A dor, o sofrimento é para a espécie evoluir fisicamente e se adaptar. Existe uma memória, né, que vai passando geneticamente dentro das espécies. Como se preservar melhor, como se adaptar melhor. Né? Quem não se adapta acaba sendo extinto. Chegando em nós, né, você percebe essas questões que são cientificamente comprovadas. Né? Por que nós sofremos? Por que nós temos medo, ansiedade, um certo pânico? Isso ao mesmo tempo gera um certo interesse, né? Porque se você não está sob pressão, você relaxa. Quando você está tenso sob pressão, você tende a reagir, tentar sobreviver. E é por isso que existe a dor e o sofrimento. É um processo evolutivo de provocar, né, a unidade biológica a sobreviver. Relaxado no conforto, nada evolui. Né? E aí que eu queria chegar no ponto. Não, já estou há bastante tempo aqui falando, né? E eu estou chegando no ponto agora.
fazendo todo esse prólogo, para chegar no ponto agora. Quando nós compreendemos isso, que a natureza do sofrimento, que a natureza do medo, das emoções negativas, né, que podem sim ser muito positivas do ponto de vista da sobrevivência, para o animal, né? Um ser humano, ainda mais no estágio que nós estamos, né, de desenvolvimento da nossa sociedade, onde você, sabe, já tem muitos recursos para sobreviver muito bem sem precisar se estressar tanto. Né? Na sociedade que nós vivemos, nós podemos escolher, sim, fugir da dor, fugir do sofrimento, fugir do medo, fugir das situações estressantes. Né? Mas o que é isso se não tédio? Quando você chega nisso, né? Quando você chega na paz, olha o que eu vou falar. Eu já falei até aqui agora sobre processos de motivação. Vou enumerar de novo. Sofrimento, tanto físico como psicológico, né? Medo é um sofrimento psicológico, ansiedade, né? Não saber o que vai acontecer, estar sob pressão, sob estresse. Tudo isso é motivação social. Por isso que existe o trabalho escravo, né? Sofrimento físico e psicológico. Né? No trabalho existe o medo, né? Medo de perder o emprego, medo de ficar sem ter o que, né? sem ter o que comer, medo de parar no olho da rua, né? Perder a sua casa, não ter condições de pagar um aluguel, sei lá. Né? Muitos caem nessa situação. Existe um medo. Né? Por isso que a sociedade também permite os mendigos, os moradores de rua. Isso é tudo estimulado socialmente para te botar medo. Quando você vê um morador de rua, quando você vê um mendigo, um cracudo, você pensa, caralho, pode ser que isso aconteça comigo. Gera um medo, né? E o medo geralmente gera submissão. Você se submete ao trabalho escravo por medo de virar um mendigo, de virar um sem-teto. Então você se submete. Tudo isso é controle, né? Aí a religião vem também e exerce o seu controle social. Né? Se você não for bom, se você não for honesto, se você não seguir as leis criadas pelos homens, né, que dizem que foram criadas por Deus, as leis, se você não seguir as leis divinas criadas pelos homens, pelas elites, você está fudido, né? Vai ser pior do que aqui. Você morre, pensa que vai descansar, não, né? Tu vai pro inferno. É isso que pregam, né? Mais medo. Medo das consequências dos seus atos, medo de virar um mendigo, medo de não ter o que todo mundo tem, medo de não ter status, medo de não ser um vencedor, medo de não ser bonito, medo de não ser aceito, caralho! Medo, né? Isso gera muito sofrimento. Eu trabalho, com o trabalho vem sofrimento físico, doenças, cansaço, exaustão. Tudo isso é motivacional. Tudo isso é motivacional. Né? Sociedade é assim. As pessoas estão na corrida dos ratos, matando um leão por dia. Eu sou guerreiro, né? Quando é que a guerra faz grandes homens? Quando é que a guerra melhora alguém, né? Como pessoa. O indivíduo bate o peito, sou guerreiro, grande guerreiro, né? A guerra não faz pessoas grandes. E existe um pequeno grupo, né? Como eu falei, você tem que fazer a experiência, falei inicialmente, né? Você tem que fazer a experiência. Nós fizemos a experiência. A experiência de seguir num rumo diferente do que disseram que era o correto pra gente, né? A mídia, a religião, a família, papai e mamãe também te doutrinam a ser como eles. Trabalhadores serviçais que não sabem viver de outra forma, senão na escravidão. E a pior escravidão que existe aqui, né? Quando você simplesmente está entre grades e não percebe, porque é uma escravidão invisível, é uma prisão sem muros, sem grades, a prisão da sua mente. Né? Quando é que você é um prisioneiro? Quando você simplesmente segue as regras que foram criadas por outras pessoas, sem questionar. Né? Trabalha igual um burro de carga, quer sempre ser o vencedor, quer sempre estar no topo, no pódio, né? Por isso que os esportes fazem muito sucesso, né? O futebol. As pessoas sempre querem, mesmo que elas não sejam vencedoras, já querem se sentir vencedoras. Né?
Até esse negócio do time de futebol, né? Uma coisa que eu nunca entendi, né? Como é que o ser humano é tão alienado a ponto de idolatrar um jogador de futebol, um time de futebol? É porque o indivíduo quer ser vencedor. Programaram ele para isso, né? Isso é programação instintiva, programação dos próprios genes. Chamado alfa, quer ser alfa. O alfa quase sempre se fode mais rápido. Que todo mundo quer, né? A posição do alfa. Então o alfa está sempre sob perigo, né? Porque querem sempre a posição dele, né? Os invejosos. Então quando o indivíduo acende muito, né? Tem uma frase que diz, né? Não coloque sua cabeça acima da multidão, porque eles tentarão cortá-la. É uma realidade, né? Você se promove muito, você quer aparecer muito, cuidado, né? Você vira um alvo fácil, os invejosos. Então, nós fizemos essa experiência, né? Eu sempre fui um cara que sempre tive um pensamento muito diferente, nunca gostei de controle sobre a minha vida, nunca gostei de seguir regras dos outros, né? Por isso eu nunca tive tendência religiosa. Sentimento religioso eu já até tive, mas com minha lógica eu concluí, né? Foi uma coisa colocada dentro da minha cabeça, numa programação totalmente fantasiosa, totalmente mentirosa, né? Porque todos esses que tentaram falar de religião para mim queriam me controlar o meu dinheiro, controlar a minha vida, controlar até o que eu fazia na cama, né? Dizer até o que eu tenho que sentir. Entende? Controle. E aí eu sempre fui evoluindo, né? Eu fui percebendo uma coisa. Que o mundo, do jeito que é, né? Não me satisfazia. Eu não via sentido em trabalhar tanto, eu não via sentido em buscar ser vencedor, né? Chegou uma hora, né? Claro, né? Que você é adolescente, você é jovem, você tem essas ilusões, né? Você quer ser o fodão, você quer ser um vencedor. Mas eu nunca fui muito assim, sabe? Eu queria ter o suficiente para viver bem, né? Mas eu também não sabia muito bem o que é viver bem. Depois que eu fui descobrindo com a experiência, né? Que viver bem não é ter uma família. Viver bem não é ter filhos, ter relacionamentos. Viver bem não é ter dinheiro somente, faz parte. Viver bem é viver em paz. E o que é paz? É tudo que a sociedade diz que você não deve buscar. Mesmo quando ela diz que você deve buscar paz, a paz que a sociedade quer que você busque é confusão. É motivação, é velocidade, é crescimento, né? Evolução, ter novas capacidades, ser vencedor. E com isso, eles dizem que você vai ter paz. Eu descobri que é uma grande mentira. Essa palavra paz, ela não tem a ver com as pessoas, muito pelo contrário. Você só vai conseguir paz vivendo sozinho. Você só vai conseguir paz vivendo longe da família. Porque mesmo que você esteja em paz no ambiente familiar, mesmo que você não esteja sofrendo, que você não esteja doente, que tudo esteja muito harmônico, você vai sofrer com o sofrimento do outro. Por empatia, né? Sempre tem alguém doente, sempre tem alguém endividado, sempre tem alguém fudido, com problemas, com depressão, mesmo que você não esteja. Você acha que você está feliz, está em paz no ambiente familiar, né? Aquele churrasco, né? Final de semana com a mamãe, com o papai, com os irmãos, com os amigos. Você vai sofrer por eles, mesmo que você não esteja sofrendo individualmente, né? Por associação, né? Você vai sofrer junto com eles. Vão ser pequenos momentos de prazer, de alegria. A gente sabe muito bem que essa paz que existe nos aglomerados, mesmo na família, é uma paz falsa, é uma paz temporária. Não demora muito, começam os atritos, a confusão, o nego bebe. Né? Como é que você pode estar em paz num ambiente desse? Né? Onde você não sabe como é que a festinha vai acabar. A gente até sabe, né? Se diz que está em paz. Está em paz, né? É viajar. Você acha, o cara tira férias, vai viajar com a família. Quando é que isso é paz? Ficar numa fila de restaurante, ficar numa fila
de aeroporto ou de rodoviária, né? Voo atrasa, engarrafamento. Quando é que ir para a praia, relaxar na praia é paz? Se você tiver filho, pior ainda, porque você vai estar sempre preocupado com o seu filho. Entra na água, pode morrer afogado, alguém pode pegar essa criança pelo braço e carregar. Tráfico infantil, né, que mais tem aí. Criança sumindo do nada, né, para ser deportado, ser mandado para outros países, para tráfico sexual, para tráfico infantil, sei lá o quê. O indivíduo não está em paz, na praia não está em paz. Que se ele entrar na água também ele pode se afogar. É por isso que tem, não te contaram não, é por isso que tem salva-vida nas praias. Quem entra na água pode se afogar. Então é perigo para tudo quanto é lado, não é paz. Paz você só tem na sua casa. Como eu costumo dizer, né? Se é você com você, porra, cara, só se você for muito idiota de trazer você mesmo criar sofrimento para você. Isso aí é estupidez, né? Você sozinho você vai criar sofrimento para você, não tem como, né? Só se você for uma coisa muito ruim mesmo. For um masoquista do caralho mesmo, né? Mas você sozinho, você não cria problema para você. Quem cria problema para você são os outros. Não, o inferno são os outros. Uma frase aí muito conhecida, né? O inferno são os outros. E a paz, né? Será que você quer paz? Ninguém quer paz. O que propõe a sociedade, que dizem que é paz, né? É ter estabilidade financeira. Dá até um pouco de paz, né? Mas com estabilidade financeira significa que você tem dinheiro, né? Com dinheiro significa que você tem mais necessidades, compra mais coisas, tem uma casa melhor, né? Num condomínio, sei lá, onde tem também muitas outras pessoas que podem trazer muitos problemas. Né? Você vai querer um carro melhor, que também pode trazer muitos problemas, né? Você vai ter medo de perder esse dinheiro, né? De voltar ao que era antes. Você não quer perder status. Não tem como ter paz assim, né? Sempre com medo, né? Então, estabilidade financeira não significa paz. Se você também não tiver sabedoria, né? Para lidar com essa situação. Quando o cara tem estabilidade financeira, automaticamente ele quer também ter uma família. Ter mulher, ter marido, ter filhote, dar festa, muita gente dentro de casa. Isso nunca é paz. Então, paz... Falando, eu fiz a experiência. Sabe, eu tenho 54 anos. Não são 54 meses nem 54 dias. 54 anos. Mais de meio século nesse planeta, né? Já vou agora para 55 esse ano. Caralho. Não perdi tempo. Quebrei a cara, sim, como todo mundo, né? Porque a essência do nosso canal aqui é essa. Sabe por que eu tenho esse canal aqui? Mesmo sendo niilista, mesmo sendo um cara que, porra, não quer esquentar a cabeça com porra nenhuma. Já passei dessa fase de querer vencer alguma coisa. Né? Se hoje eu tenho estabilidade financeira, não é porque tenho muito dinheiro, é porque eu tenho o suficiente para eu viver bem. Né? Meu conforto não exige muito dinheiro. Entende? Mas exige dinheiro suficiente. Então, eu não me iludo com dinheiro, não me iludo com carro, não me iludo com mansão, com nada disso, né? Com viagem. Nada disso para mim é paz. Paz para mim é quando você entende que um carro é só um veículo. Cara, eu vou querer um bom carro, né? Um carro que me leve para qualquer lugar com segurança. Mas um carro simples, não preciso de grande coisa. Né? Mas tem que ter um ar-condicionado, tem que ter uma direção hidráulica. Né? Nem carro elétrico eu faço questão. Eu não rodo muito, por que eu quero carro elétrico? O carro elétrico é uma vantagem que você não tem desgaste, né? Só tem desgaste basicamente de suspensão, pneu e tal. Mas não tem explosão, né? Então quem roda muito é bom ter um carro elétrico. Eu rodo muito pouco, né? Se eu não tomar cuidado, meu carro morre até a bateria, tantos dias que fica parado, né? Arreia a bateria. Então, quando você percebe as coisas como elas realmente são, né? Que um carro é só um veículo, não é brinquedo, não é para andar em altíssima velocidade, né? A maioria das vias aí, o máximo é 100 km por hora, né? E aí? Aqui tem um carro que anda a 300 km por hora. Só se você for andar de forma ilegal, né? Mas isso também não me interessa. Então, minha moto é uma moto simples, me leva onde eu quero com segurança. Entende? Como eu falei, não vou poder andar a mais do que 100 nas estradas.
Também não fico pegando estrada toda hora, não preciso de uma grande moto nem potente, porque eu não tenho ilusão com essas coisas. Então, o que é paz, né? Paz é você se livrar da motivação. Eu não falei, a motivação aqui desse canal, ainda existe uma certa motivação, claro, né? Você está vivo, as pessoas têm que compreender o que está falando, né? Você está vivo, claro, você tem que ter uma certa motivação. Aí o cara fala assim, não, você é niilista, você diz que é misantrópico, que você não gosta da sociedade, como é que você faz um canal, como é que você pede inscritos? Porra! Ó, o nível de ignorância da pessoa. Ela acha que ser misantropo é ser mendigo, é ser morador de rua, um desinteressado, né, um desocupado. Não, cara. Ser misantropo não é isso. Ser misantropo é simplesmente entender que a sociedade é podre e que você não quer participar dela. Né? Ou pode até participar de uma certa forma, né, porque a gente está dentro da sociedade, mas usando a sociedade. Não deixando que ela te use. Né? Como eu costumo dizer, né, não se adapte ao mundo, adapte o mundo a você. Como é que você vai fazer isso? Vivendo da sua forma. Como é que você vai viver da sua forma? Se isolando, né? Não vou dizer nem se isolando, mas se afastando socialmente. Só assim você vai ter a tal da paz. E o nosso canal aqui tem como essência isso, porque quando eu era jovem, eu cometi muitos erros, quebrei muita cabeça, quebrei muita cara, dei murro em ponta de faca, fiz muita coisa que eu achava que era o que eu tinha que fazer, e era tudo mentira, era tudo conversa fiada, era tudo manipulação, era tudo programação, né? Por quê? Porque não tinha canais, não tinha internet na época que eu era jovem. Isso é muito recente, né? Não tinha YouTube, não tinha nada disso, né? Não tinha rede social, não tinha nada. Não tinha nem celular, né? Na minha juventude, minha adolescência, isso é coisa recente. Para uma pessoa que já tem 54 anos como eu, é uma coisa recente. Então eu quebrei muito a cara. E a essência de fazer esse trabalho aqui é ajudar as pessoas para que elas tenham uma visão que elas nunca tiveram. Porque a sociedade continua a mesma bosta, né? Se você deixar, ela te leva, ela te corrompe. Ela corrompe a sua mente. A religião corrompe a sua mente. Sabe? A família corrompe a sua mente. Não, você tem que trabalhar, porque o trabalho dignifica o homem. Você tem que ter uma esposa, você tem que ter um marido. Você tem que ter filhos, você tem que ter uma religião, você tem que ter motivação na sua vida. Para quê? Para quê? Porque a motivação humana vem através da dor, do sofrimento, do medo, né? Insegurança, medo, tudo isso. É que motiva você a sobreviver. Se você estiver na tranquilidade, se você estiver na paz, no sossego, isso te dá um tédio. Né? É aquelas pessoas que dizem, não, quando eu estou de folga eu não consigo ficar em casa. No final de semana eu não consigo ficar em casa. Plantaram na mente dela que ela tem que estar sempre em atividade. Né? Nunca em paz. Eu não devia estar em paz é chamado de vagabundo, preguiçoso, medroso. Quando na realidade quem está com medo é quem está motivado. Né? É engraçado isso, né? Parece que quem é motivado, é ativo, é corajoso. Mas no fundo tá cheio de medo, né? Porque quem quer estar no topo tá com medo de não estar no topo. Quem quer ser vencedor tá com medo de ser perdedor. Né? Todos nós somos perdedores, não adianta. Diante de uma vida cuja consequência e a conclusão e o corolário, né, é a morte. Todos nós somos perdedores. Não adianta querer estar no topo. Isso é muito temporário. Ninguém fica no topo para sempre. E mesmo que fique, né, uma hora vai desaparecer. Então a morte acaba com todas, né, as suas expectativas de grandeza. Como eu falei, né, anteriormente, o cara bate no peito e diz, eu sou um grande guerreiro, eu sou guerreiro. Guerra não faz grandes homens. A guerra só serve para evoluir a indústria da armamentista, né? A indústria médica, que também evolui na guerra, né? Muitos amputados, muita gente fudida, arrebentada, estraçalhada. E a medicina tem que evoluir, né? Medicamentos, tudo isso para poder,
né, técnicas para costurar o indivíduo todo, para salvar o indivíduo. Então a própria medicina evoluiu em cima das guerras, né? Essa indústria da guerra cruel. A indústria também farmacêutica, tudo isso, né? Tipo, uma pessoa saudável, uma pessoa que está em paz, acaba sendo desnecessário. Porque em paz você acaba tendo saúde também. Mas não. Se você dorme muito, você é preguiçoso. Né? Isso está tão enraizado que o indivíduo não consegue sair disso. Como eu falei, tem pessoas que não conseguem simplesmente baixar o nível de adrenalina. Quando estão em paz, vem uma monotonia, vem uma agonia, o silêncio. Olha que coisa preciosa para a sua saúde, o silêncio. Não ter que estar falando o tempo todo. Poder observar um pouco a vida, contemplar um pouco a realidade. Né? Poder se acalmar a sua mente. Caramba, nós vivemos numa sociedade muito barulhenta que despreza o silêncio. Você bota dois indivíduos no ambiente e não consegue ficar sem falar. Observe, né, o que é um restaurante, o burburinho, ninguém consegue ficar sem falar. Qualquer lugar onde tiver muita gente. O ser humano é um tagarela, né? Observa muito pouco da vida, vai repetindo comportamento, vai repetindo padrões, seguindo o gado, só quer estar no meio do gado. Se estiver sozinho, se sente solitário. É muito diferente, né? Você ser sozinho e você ser solitário. Solitário é uma angústia. Estar sozinho, todos nós estamos. Estar sozinho, se você entende o que eu estou falando, você sabe que é muito prazeroso estar sozinho. Você não se sente solitário. Sozinho sempre. Solitário jamais. Essa é a minha regra, digamos assim. Então, essa paz é o que eu proponho aqui, né? Porque o meu trabalho aqui é passar o que eu aprendi. Eu sou um ser que se comunica, né? Sou um comunicador. Aqui eu passo minhas ideias através das minhas experiências de vida. Por quê? Eu consegui chegar na paz. Mas a paz tem um preço. Né? Para mim é um preço muito... É um preço muito fácil de se pagar, né, para mim. Né? Não sinto nem que seja que eu tenha pago alguma coisa para ter essa paz. Né? Porque seria para as pessoas que não estão acostumadas a ter paz, né? O tédio, né? Que eu acho maravilhoso. Né? Cara, quantas pessoas podem ter tédio? Né? Tédio quando você não tem nada para fazer, tédio quando você nem vislumbra nenhuma possibilidade. Você às vezes tem um leque de possibilidades, mas tudo é meio chato. Por quê? Porque você tem essas possibilidades. Você criou essa condição, né, de calmaria. Aí vem muitas das vezes a preguiça, aquela preguiça gostosa. Hoje eu estou transformando tudo isso, que seria um preço, né, para ter paz. Estou observando e transformando tudo isso dentro da minha mente em coisas positivas para eu continuar vivendo. Não preciso mais tentar sobreviver, matando leão por dia, na corrida dos ratos, né? Eu também construí uma realidade onde hoje eu estou aposentado, então posso viver tranquilo sem precisar trabalhar, né? Mas quem é que aguenta isso? É um preço muito alto para a maioria das pessoas que estão acostumadas à adrenalina o tempo todo. Problemas, estresse, movimentação, ir e vir, correria, trânsito, engarrafamento, hospital, fila, o outro te apurrinhando, o outro te cobrando, a doença do outro, a sua doença, morte, o apego, a dependência emocional, o outro vai embora, minha vida acabou. Quando é que você é paz? Então eu vou finalizar o vídeo aqui, que esse é o vídeo para... Né? Ficou grande, hein? Ficou grande, então os vídeos estão ficando cada vez maiores, né? Tem muita gente que diz que gosta, então eu também estou chegando a fazer vídeos maiores porque eu estou chegando à conclusão de que você desenvolve melhores ideias. Né? Vídeo curto você fica meio preso, você tem que ser meio rápido nas ideias, que pelo menos eu posso explanar melhor, né? Desenvolver melhor. Né? Então, paz. Busque isso na sua vida. Né? Não é nada demais. Acabou, sabe? Você botar na sua cabeça que você precisa
tá nessa corrida, nessa correria para ser o melhor. Isso não existe mais, isso existe dentro da sua cabeça, sabe? Não existem mais guerras a serem lutadas. O ser humano já está já no ápice, praticamente, da civilização. Nós temos tecnologia, nós temos tudo fácil, né? A gente não precisa mais caçar, a gente não precisa mais, sabe, todo esse estresse. Não há mais necessidade de tentar sobreviver, tentar ser o melhor, ser um grande guerreiro. Isso é tudo merda que botou na tua cabeça. Foda-se esse mundo, foda-se essa sociedade, né? Você não vai existir por muito tempo. Então, o tempo que você vai existir, você tem que tentar buscar paz. Tem que tentar buscar paz, né? É o que eu sempre quis na minha vida e hoje eu conquistei. Essa paz de estar sozinho comigo mesmo, como eu falei, sozinho sempre, solitário jamais, né? Vivendo na tranquilidade, com estabilidade financeira também, porque estou aposentado, então não preciso mais me preocupar com o trabalho. Contemplando, sabe, sem ter até noção de tempo. Tempo também te escraviza, né? Essa coisa de estar sempre olhando o relógio, sempre preocupado, porque eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir ali, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Fuja disso. Claro que você vai ter que criar condições, né? Vai ter que fazer um certo sacrifício, mas vale a pena. Quando você chega na paz, que não é a paz que te venderam, né? Não é a paz de Jesus, não é a paz de Deus, não é a paz depois da morte. É aqui agora, meu filho, com você. Não adianta reclamar, eu sou pobre, eu sou fudido. Eu também já fui pobre, já fui fudido, já passei fome, mas corri atrás para sair dessa situação. Não sou rico, mas também não sou pobre. Tenho o suficiente, né, para viver. Viver mesmo, para mim viver é ter paz. É isso, não adianta nada você estar respirando no inferno. Nós já vivemos no inferno, é a condição natural, orgânica. Mas se você cria condições de saúde para você, né? Condições de limpeza, de higiene, de conforto, de paz, de tédio, sabe? Não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para, não tem nada para assistir, não tem nada para fazer. Tédio, que maravilha, né? Acho que a maioria das pessoas busca isso, né? O cara tá trabalhando, ele quer uma folguinha para ir lá fumar um cigarro, ele quer ir lá um pouquinho lá para fora para respirar, ele quer ter um final de semana em casa. Mas como eu falei, né? Inconscientemente o indivíduo até quer paz, mas quando dão liberdade para ele, não sabe o que fazer. Então ele vai para a correria de novo, né? E ele acha que isso é paz, mas não é. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento e se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se gostou desse vídeo, nos dê um like. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!